o oitavo da pauta que nós vamos Excelência. É o oitavo, é o 159, processo Isso, 159. exatamente, oitava sustentação oral, excelência. Isso, na ordem cronológica é a oitava sustentação. É o de número 159, é uma apelação, advogado Dr. Nilson Aparecido de Souza. Dr. Nilson, está na sala? Sim, excelência. Estou, Obrigado. bom dia. Bom dia. Vamos comer. Deixa eu anunciar aqui, Dr. Nilson. Cento e cinquenta e nove. Sustentação do processo 159 pelo Dr. Nilson. É o processo de número 701-8197, dígito 23. É uma apelação que também tem recurso adesivo. É originário da 7ª Vara Civil da Comarca de Porto Velho. Apelantes e recorridos são Roberto Pedro da Silva e outro. Advogado Dr. Firmino Bezerra. Apelado recorrente, Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Ex-Território Federal de Rondônia, Aspometron. Advogado Dr. Nilson de Souza. Doutor Nilson, Vossa Excelência, Dr. Dalmo, quer fazer algum esclarecimento antes? Sei o que relata. Desembargador Sansão, quer fazer algum... Podemos passar para a sustentação, considerando que tá bom. Vossa Excelência já tem conhecimento do relatório. Perfeito. Dr. Nilson, Vossa Excelência tem a palavra, então, para a sustentação oral pelo prazo regimental. Obrigado, excelência. Primeiro, eu queria comentar Vossa Excelência, doutor Robles, desembargador, presidente dessa Igreja Câmara Civil, comentar o doutor desembargador Sansão Saldanha, relator desse processo, cumprimentar o doutor Aldemir de Oliveira, também componente, cumprimentar o doutor Antônio de Castro Dalmo Bezerra, cumprimentar todos que estiverem presentes na sala. Sempre uma satisfação, excelência, estar aqui sustentando, e, por via de consequência, também enriquecendo nossos conhecimentos. No presente processo, excelências, nós vamos aqui buscar... Primeiro, eu gostaria de fazer um registro de que esse assunto foi um assunto complicado e ser um elogio ao magistrado de primeiro grau. Por quê? Porque, realmente, ele sofreu um assédio judicial nesse processo e ele teve uma capacidade muito grande de distinguir o que cada processo chegava para ele. Chegou 4 processos para ele. E ele conseguiu também distinguir, nessa demanda, de que se tratava, termo usado na sentença, de uma picuinha política. E de fato, é isso. De fato, é isso. O que se buscou, o apelante no recurso originário, feito pelo Roberto Pedro e Firmino, lembrando que o Firmino, que está como advogado, também é membro do Conselho Fiscal, e ele age em interesse próprio para desestabilizar uma associação sólida, que, inclusive, excelências, ajuda o nosso Estado, porque esse atual presidente, ele transpôs pelo seu trabalho quase 1.200 policiais militares, que geram uma economia para o Estado de Rondônia de mais de 10 milhões de reais, que esses valores são pagos pela União. Trabalho desse presidente que não tem sossego para trabalhar. Desde 2019, quando teve a eleição, se busca destituir o presidente a qualquer custo. Lembrando que em 2019, doutor Sansão, doutor Robles, doutor Demir, doutor Dalmo, ele venceu a eleição simplesmente com 75% dos votos e não teve sossego nos 4 anos. E mesmo com essa turbulência, onde chegou para o doutor Haru, esse atual processo, para anular uma ata, da qual ele julgou parcialmente procedente, que eles recorreram agora, o processo 70-44251, que pediu para afastar o presidente, que vai ser julgado semana que vem, o doutor Sansão também é o relator, que o doutor Haru também negou os pedidos. O processo 70-636-5359, da qual os apelantes e um determinado grupo
pegaram uma ata de registro de ata e foram no banco e simplesmente bloquearam as contas da associação, levando sem prejuízo, necessitando, mais uma vez, da atuação do juiz da 7ª Vara para informar ao banco que não tinha destituído diretoria, que não tinha determinado qualquer bloqueio, só assim o banco retornou. E, mesmo assim, ele teve o pleito eleitoral de 2023, ele sozinho, esse presidente, teve, por 33 votos, ele não teria ganho dos 3 outros candidatos. Isso mostra, excelências, contra quem esses apelantes estão trabalhando. Como diz o doutor Haru na sentença, uma picuinha política. E o que nós buscamos, excelência? A sentença do doutor Haru, ela é, a meu ver, tão clara que cabe a mim apenas aqui ressaltá-la e em alguns pontos que nós fizemos no adesivo, apenas por uma questão que nós tivemos uma interpretação diferente, mas não quer dizer que a interpretação dele também estivesse errada. Né? Como os apelantes recorreram, nós fizemos o adesivo. Né? Apenas para questionar uma questão de interpretação, mas só para Vossa Excelência terem ciência, se olhar o processo, eles inserem tanta informação que não tem a ver com a sentença do magistrado. A sentença do magistrado ele deixa bem claro: eu estou julgando o pedido de nulidade da ata da Assembleia de 17 de dezembro. Eu não estou entrando no mérito da Assembleia de 19 de novembro, nem mesmo da do Conselho Fiscal. Por quê? Porque a do Conselho Fiscal caberia aos ora apelados ter se insurgido. Não se insurgiu da ata do Conselho Fiscal. Caberia aos apelantes se insurgir, ou também da ata dos apelados, hoje, da associação, do dia 19. Porque, só para os senhores terem ideia, que é uma picuinha, que em 19 de novembro, a associação fez o edital de convocação de uma assembleia. O que acontece? O Conselho Fiscal falou assim, vou fazer uma também. Só que os termos da ata, do edital do Conselho, eram os mesmos termos que estavam do Conselho. Por isso que gerou, se fala demais nesse processo da questão da ata que não foi registrada. O que a tabelinha falou é o seguinte: olha, eu não registrei a ata do Conselho porque o objeto era o mesmo. O objeto era o mesmo. Mas tudo bem, houve a determinação para registrar, ela registrou sem problema nenhum. Aí depois fala assim, então agora nós ganhamos ação porque foi registrada a ata. Não, você não ganhou, porque vocês têm uma ata de um Conselho Fiscal cujo objeto foi alterado, porque é público e notório que quando se faz uma assembleia, você tem que fazer a pauta. E em nenhum momento estava na pauta, doutor Sansão, doutor Robles, doutor Aldemir, a questão de destituição de diretoria. No meio da assembleia, uma pessoa aparece com uma denúncia, aí o que o presidente faz na ata oficial da assembleia? Olha, se chega uma denúncia, vai ser apurada. Mas, evidentemente, nós vamos ter que oportunizar a ampla defesa para o presidente. Nós podemos destituí-lo aqui. Chega uma denúncia, abre uma assembleia que já tem uma pauta pré-determinada, chega uma denúncia e fala, não, o estatuto fala, recebido qualquer denúncia, ela deverá ser apurada, seguido o estatuto. O doutor Haru explica isso perfeitamente. Perfeitamente. Aí, o que acontece? Quando é feito o registro, são 2 atas em 19 de novembro, a da associação, que inclusive cita essa questão da denúncia, que vai ser apurada e vai ser levada novamente para a Assembleia. E tem a ata também do Conselho Fiscal. Só que, como diz o doutor Haru, nenhuma dessas 2 atas é objeto de discussão nesse processo. O que é objeto de discussão é a ata do dia 17 de dezembro. O doutor Haru disse que é claro. Falou, não, eu entendo que se está no estatuto que a Assembleia é o órgão máximo da instituição, ela pode fazer outro edital e fazer outra assembleia, seja 1 mês, 2 meses, 3 meses. Qual é o problema de fazer? É isso que foi feito. Quando é feito, excelências, a assembleia de 17 de dezembro, o único ponto que o doutor Haru ele dá procedente primeiro, ele fala, olha, o item que diz, porque em 19 de novembro, a associação fez a ata e falou assim, olha, chegou a denúncia, nós vamos apurar. Aí marcou já para 30 dias depois, 4 semanas depois, porque o estatuto prevê pelo menos 4 semanas, para que se fosse feita a análise dessa denúncia. E nessa nova audiência de 17 de dezembro, é feito
levado para a Assembleia Geral, e a Assembleia entende que a denúncia é improcedente. O doutor Raul entendeu que não. Ele falou assim, não, isso aí tem que se abrir um procedimento próprio para se fazer a investigação. Tranquilo. O outro item, que o doutor Raul também entendeu, mesmo que nessa enxurrada de processos, que caiu todo na 7ª Vara por ser um processo acabando sendo por dependência, ele fala o seguinte, olha, existia também uma questão, que é a questão dos prolabores. Os prolabores foram autorizados por Assembleias Gerais de 2016 para frente, até chegar nesse momento que foi questionado porque não havia previsão estatutária. Então, o que ele colocou? Mesmo que sendo o estatuto o órgão máximo da associação, ele entendeu que nesse ponto, ele ia dar razão que os prolabores não deveriam ser pagos em razão de que não havia previsão estatutária. Então, isso é o que foi decidido. Então, ou seja, com todos esses processos que estão aí, um monte de informações, interesses pessoais, particulares, o doutor Raul conseguiu extrair tudo isso. E ele colocou. Tanto é que nesse processo que vai ser julgado semana que vem, pelo doutor Sansão, é o relator, que foi pedido à restituição, foi julgado improcedente, também pelo doutor Raul, exatamente porque ele entende que não havia razão. Foi pedido tutela, foi negado, foi pedido no mérito, foi negado também. A questão do banco também. Aí eles colocam a questão do registro da ata como se o registro de uma ata fosse o motivo. Como nós estamos falando, o registro da ata do registro público foi apenas para registrar a ata do Conselho Fiscal, que a tabeliã entendia que ela não deveria ser registrada porque não tinha razão de ser. Inclusive, esse processo do cartório, nós apenas entramos no terceiro interessado. O processo não foi nem contra a Aspometron, mas ele é citado o tempo todo nesse processo. Então, o que nós buscamos para Vossas Excelências, doutor Sansão, e por que nós fizemos o adesivo? Olha, na realidade, nós não iríamos nem recorrer dessa decisão do doutor Haru, mas como foi feito o recurso, nós fizemos o adesivo. Por quê? Porque, embora, como nós estamos dizendo, a gente tenha entendido a decisão do doutor Haru, quando ele diz, ora, eu entendo que tem que ter um procedimento próprio para fazer a investigação. Tranquilo, ele faz a defesa. Mas nós entendemos que a Assembleia, dia 17 de dezembro, que preencheu todos os requisitos, teria suprido essa fase. E por isso nós trouxemos no recurso adesivo para Vossas Excelências. E o segundo ponto é que, como desde 2016, esses assuntos vinham sendo feitos por a questão de deliberação de valor, de pagamento e, principalmente, de aprovação das contas, era por Assembleias Gerais, e desde 2016 até 2021 vinham sendo aprovadas, é que nós entendemos que, como os outros diretores não eleitos, mas sim nomeados, porque assim prevê o estatuto, estavam efetivamente trabalhando, ele poderia receber. Razão pela qual nós fizemos o recurso adesivo, para que eles possam receber por aquilo que eles efetivamente trabalharam. Mas deixando bem claro aqui, doutor Robes, doutor Demir, doutor Dalmo, doutor Sansão, eu entendi perfeitamente a decisão do doutor Haru. Entendi perfeitamente. Inclusive, quando estou falando fácil, questão de dizer que a decisão dele não é uma decisão fácil, porque, como falei, foram 5 processos que chegou para ele, tratando da mesma situação, e ele teve essa sabedoria de saber lidar com todos, e o que ele apontou foi essa questão, que, como eu disse para Vossas Excelências, se os apelantes não tivessem recorrido, nós não teríamos ter recorrido, nós fizemos de forma adesiva. Porque, já que eles levaram ao tribunal para discutir de novo a ata do dia 17 de dezembro, então nós vamos levar também para que o doutor Sansão, o doutor Dalmo, o doutor Robo, o doutor Dani possam também analisar se o fato desse um mês ter feito a apuração e levado à Assembleia 17, se considera que essa denúncia é inepta, que foi uma decisão da Assembleia, e é isso que nós trouxemos no adesivo. E o outro ponto, Excelência, era que, se desde 2016 vinham sendo feitos pagamentos, aprovados, levado à prestação de conta pela Assembleia, a Assembleia aprovando e considerando que os demais que tiveram seus prolabores suspensos e depois mantido na sentença, efetivamente trabalharam, e principalmente que depois foi em razão dessa discussão, foi levado para o estatuto alterado e inserido, e de que deve sim pagar o prolabore, porque as pessoas estão trabalhando. Não quero cansar Vossas Excelências, mas o objeto de discussão, doutor Sansão, doutor Dalmo, doutor Demir, doutor Robles,
somente a ata do dia, a ata não, a Assembleia, dia 17 de dezembro, que o único senão que o doutor Raul colocou foi essa questão de fazer no objeto próprio e também na questão do prolabore. O restante ele entendeu que estava tudo perfeitamente legal. Só ratificando, Excelência, o presidente está lá há muito tempo, não há nenhum processo de improbidade contra o mesmo. É um senhorzinho já velho, responsável por transportar mais de 1.200 policiais militares. Doutor Nilson, Vossa Excelência dispõe de mais 1 minuto. Obrigado, Excelência. Só vou finalizar, agradeço. Então, Excelência, só para finalizar, doutor Sansão, primeiro nós requeremos, primeiro, que seja mantida a sentença, seja julgado improcedente, seja desprovido o pedido de apelação dos apelantes, porque há interesse próprio. O advogado é o próprio do Conselho Fiscal, que já vem uma série de processos contra o presidente. E em questão do prolabore, apenas Vossa Excelência considerarem, primeiro, que o estatuto já foi mudado. Segundo, já vem sendo pago de vocês. Terceiro, sempre foi levado à aprovação do Conselho Fiscal da Assembleia Geral e sempre foi pago. Com essas considerações, gostaria de agradecer. É sempre um prazer e uma honra estar perante Vossas Excelências, independente do resultado. Sempre aprendo muito e sempre admiro muito. Muito obrigado. Agradecido, doutor Nilson. Desembargador Sansão, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Muito bem, senhor presidente, Igreja Corte. A questão foi bem colocada pela defesa do recorrente no recurso adesivo, que se concentra nos 2 pontos em que foram decididos como que deveriam ser anulados, relacionado com essa ata de número 94 da Assembleia dessa associação realizada no dia 17 de 12 de 2021. Então, nós temos 2 recursos em relação a isso. Um recurso que diz respeito à reiteração de toda a matéria, de todos os assuntos discutidos quanto à ilegalidade dessa Assembleia Geral realizada, que diz respeito à deliberação na referida Assembleia, referente à homologação de nomeação dos diretores, troca de imóvel, contratação de assessoria jurídica, nomeação de diretores adjuntos, prolabores, fixação de prolabores, né, para os membros da diretoria, que já havia sido apresentado e aprovado em assembleia anterior, que teria sido desobedecido o prazo, seria discutida na 94ª Assembleia, só poderiam ser deliberadas em momentos posteriores, que estaria tudo anulado, e que a sentença teria sido contraditória, que reconheceu expressamente que as matérias que foram objeto de deliberação não deveriam ser objeto de novo questionamento, e o recurso adesivo pugna apenas pela reforma da sentença para que seja indeferido o pedido de declaração de nulidade da votação, rejeição, e mantido a questão relacionada com os prolabores, né? Então, como se vê, é uma discussão intimamente interna dessa associação que, como se vê, uma instituição de um grupo desse tem como objetivo criar a situação de paz, de tranquilidade para os associados. Mas o que a gente tem visto é que essas associações terminam sendo motivo e oportunidade para discussões as mais variadas. Como disse aqui o juiz Jacó, começa a se discutir picuinhas, coisas que não condiz com o objeto da associação. Mesmo assim, o magistrado apreciou tudo corretamente, tudo lidimamente, expôs a sua motivação e, ao fim e cabo, concluiu que a repetição da assembleia realizada poderia ser muito bem ser feita essa realização dela, a elaboração dela, porque não há nenhuma proibição quanto a isso. O que deve se observar é que de seguir cada deliberação dos dirigentes e
colegiado da Assembleia, é o que está disposto no regimento, nas disposições a respeito disso. No fim, ele concluiu, o juiz Jacó, que apenas a abertura do processo administrativo para investigar a denúncia contida na representação, apresentada no dia 17 de 2 de 21, deveria ser anulada. Foi como colocou a defesa há pouco, e chegou isso de supetão, e foi colocado, e foi aprovado, e foi aberto o processo. Isso depois foi reiterado posteriormente e aberto, mas aí é uma outra história. O magistrado entendeu que, naquela oportunidade, isso não poderia ser feito. É esse ponto que o recurso adesivo está querendo que se reanime ele, que se torne verdadeiro. E o outro ponto decidido na sentença foi que a remuneração da diretoria executiva não estava obedecendo aos dispositivos do regimento interno da associação, que é com base nisso que se deve tomar esse tipo de deliberação, fixação de remuneração, de valor a ser pago, de prolabore, todas essas questões. O magistrado notou que isso tinha sido fixado a contrário senso da disposição do regimento e anulou. As demais matérias que foram apresentadas com a inicial ou posteriormente em discussões posteriores, essas não teriam nenhuma força para tornar inválida aquela Assembleia que recebeu a denominação de nona, quarta AGE. De forma que, excluído esses pontos que o magistrado excluiu, quando declarou nulo, que agora vem um recurso adesivo querendo que se reanime, né? Os demais pontos foram todos rechaçados com a devida motivação, como se vê aqui no voto, que Vossas Excelências tiveram já a oportunidade de observar a devida motivação. A motivação é consistente para cada refutação e não merece, então, o provimento do recurso de apelação. Tampouco merece provimento o adesivo, porque as questões decididas pelo magistrado, que foi a anulação no tocante àquela Assembleia, estão devidamente motivadas. De modo, senhor presidente, que a solução que se tem para esse conflito de interesse entre os membros dessa associação de policiais, ex-policiais do território, é os recursos, tanto o de apelação, quanto o recurso adesivo. E é desse modo que eu estou votando, pelo improvimento do apelo e do recurso adesivo. Excelência, o microfone, por favor. Obrigado, desembargador Sansão. Como voto, Vossa Excelência, doutor Ademir de Oliveira. Doutor Ademir. Doutor Ademir, está me ouvindo? Doutor Ademir de Oliveira. Acho que está sem áudio, né, doutor Ademir? Não está ouvindo lá, não. Eu não estou ouvindo. Está ouvindo agora, doutor Ademir? Nós estamos ouvindo o senhor. Doutora Cris. Excelência, eu vou entrar em contato veja com a assessoria. O problema é lá. Ele tem que reiniciar, entrar e sair novamente. Sair e entrar novamente. Então, deixa aqui. Não estou conseguindo ouvir. Está ouvindo, doutor Ademir? Deixa eu ligar para o doutor Ademir aqui, doutora Cristiane. Pode deixar que eu ligo para ele aqui. E a gente... Ok, Excelência, acabei de avisar a assessoria. Já acabou? Doutor Ademir, está ouvindo a gente agora? Voltou, doutor Ademir? É isso, pronto. Vai sair e vai voltar. Isso.
Doutor Ademir, tem que desligar, já fez isso, agora volta, que aí... Isso. Tá bom. Falou, Então então. tá, obrigado. Ele já está fazendo isso, está desligando e voltando. Senhor presidente, está me ouvindo? Estamos ouvindo o doutor Ademir. Ok. Tá? Pode, doutor Ademir, o senhor ouviu muito bem o voto do desembargador Sansão? Sim, eu ouvi o voto, já tive acesso ao processo e também já tinha acesso anterior do voto. E, na minha compreensão, a sentença do desembargador Robles analisou de forma correta a controvérsia, estabeleceu a solução mais adequada e agora secundado pelo voto do eminente relator, que eu acompanho em todos os termos. Eu também acompanho, brilhante voto, fez inclusive o desembargador Sansão com relação ao que representa a associação com a sociedade. Estou plenamente de acordo. Proclamação do resultado, recursos não providos nos termos do voto do relator, à unanimidade. Doutor Nilson, muito obrigado, viu, doutor Nilson, pela participação. Tenha um excelente dia. Obrigado, excelência. Sempre uma honra estar aqui perante Vossa Excelência. Muito obrigado, uma boa sessão, uma boa semana. Obrigado, doutor. O próximo processo é o de número 258 da pauta, é uma apelação e é de minha relatoria. E esse processo é remanescente da sessão passada. Deixa eu só pegar aqui.